Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: quem é Jesus para nós cristãos? Vamos fundamentar esse tema no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo de número 20. Vamos ler então a palavra do Senhor. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que deles ligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém, para a santa palavra do Senhor. Quem é Jesus para nós cristãos? Em primeiro lugar, vamos nos ater a algumas peculiaridades da própria leitura em si. Jesus lança duas perguntas diante dos discípulos, perguntando aos discípulos: o que o povo acha quem eu sou? E vocês, o que acham quem eu sou? Na primeira pergunta, os discípulos falaram: o povo acha que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Essa era a opinião do povo sobre a pessoa de Jesus. E Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro assume o lugar dos apóstolos como líder e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fica admirado do que ele falou, mas faz uma ressalva, dizendo: Pedro, o que você falou tem a intervenção sobrenatural do Pai. Não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu revelou tudo isso a você. Então, nós vamos agora aprender biblicamente quem é Jesus na palavra de Deus, quem é Jesus para nós cristãos. Amados irmãos e irmãs, quando nós vamos fazer uma pesquisa de qualquer um grande personagem da história, filósofo, sociólogo, teólogo, seja ele quem for, é muito fácil às vezes pegar o material e achar a biografia dessas pessoas. Quando o personagem em tela é Jesus Cristo, as coisas não funcionam bem assim. Primeiro, ele não escreveu nada sobre ele. Tudo que nós temos nas Escrituras, principalmente o Novo Testamento, foi escrito pelos seus apóstolos, pelos seus seguidores. Então, nós percebemos logo a dificuldade grande de saber quem é Jesus. E quem é Jesus para nós cristãos, nós encontramos quem é ele no registro das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que ela é a nossa única regra de fé e prática. É nela que nós vamos buscar logo mais respostas para sabermos quem é Jesus para nós cristãos. Os estudiosos por aí, quando falam em Jesus, cada um tem uma opinião formada sobre ele. Os filósofos acharam que ele foi um dos homens de maior inteligência que já veio a essa terra. Outros têm uma leitura marxista sobre Jesus Cristo, Foi o homem mais caridoso, mais bondoso. Os espíritas têm uma leitura de Jesus Cristo como o espírito mais elevado possível. Então, por aí vão as opiniões acerca de Cristo Jesus. Mas quem é Jesus realmente para nós cristãos? Vamos nos ater agora a uma pesquisa bíblica, para termos respostas satisfatórias sobre este tema: quem é Jesus para nós cristãos? O Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, ele abre o seu Evangelho no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, se referindo à pessoa de Jesus.
Por ocasião do batismo, quando Jesus estava ali no Jordão, diante de João Batista, o precursor de Jesus, no momento que ele sai da água, né, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz lá do céu que dizia: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer." Essa é a leitura do Pai sobre a pessoa de Jesus por ocasião do seu batismo. Pedro, nós já ouvimos ele falando através da leitura que acabamos de fazer, quando Jesus perguntou: que os discípulos acham quem eu sou? Pedro foi categórico em dizer: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." João Batista estava, em uma certa ocasião, logo por aquele momento que Jesus foi para o batismo, quando ele chega próximo de Jesus, qual é a leitura que João tem sobre a sua pessoa? Ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Né? Nessa mesma ocasião, tinha uns 4 discípulos de João Batista. Um deles era André. Jesus sai da presença de João Batista e André segue ao Senhor Jesus. Depois que ele segue a Jesus, ele vai à procura do seu irmão Simão, que é o mesmo Pedro nas Escrituras, e disse: "Nós achamos o Messias", que quer dizer o Cristo. Né? Quem era Jesus para João, o autor do Evangelho, o Verbo, a palavra encarnada? Quem era Jesus para João, o Batista, o precursor, o Cordeiro de Deus? Quem era Jesus para André, quando falou sobre Jesus para o seu irmão? É o Messias, o Cristo. Quem era Jesus para Nicodemos? Esse homem era um dos grandes líderes do fariseísmo na época, e ele fez uma visita a Jesus à alta hora da noite. E qual é a leitura que ele tinha sobre Jesus? Ele disse: "Tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo." Né? Essa é a leitura de Nicodemos sobre Jesus Cristo. Agora, fazendo uma pesquisa bíblica também, o próprio Cristo pregou sobre ele mesmo. Quem é Jesus para Jesus? Vamos fazer um estudo agora só no Evangelho de João. Não precisamos nem sair do Evangelho de João para aprendermos com o próprio Cristo o que ele pregou sobre ele mesmo. Quem é Jesus para Jesus? Em João 6:35 ele disse: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu." Né? "Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no reino dos céus." Jesus estava pregando esse sermão diante de uma grande multidão. Né? O sermão foi tão indigesto para aquela multidão que a multidão foi embora. Ficaram só os discípulos. Né? Jesus disse para os discípulos: "Querem ir embora também?" Pedro, como sempre, liderando os seus colegas, disse: "Para quem iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna?" Né? Pedro cria que Jesus era realmente o Cristo, o Filho de Deus. Em João 8, versículo 12, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida." Isso aqui é Jesus pregando sobre ele mesmo. Quem é Jesus para o próprio Cristo? Né? Ele é a luz do mundo. Né? Em João 10:11, ele disse: "Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas." Né? Jesus disse: "Os que vieram antes de mim eram ladrões, salteadores, porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas." Jesus pregando para os discípulos. Filipe tinha uma dificuldade enorme de saber quem era Jesus. Ele disse para Cristo: "Mostra-nos o Pai." E ele disse: "Eu e o Pai somos um." Né? Jesus pregando para Filipe, um dos seus discípulos. No capítulo 15 de João, Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos." Né? O ramo que não permanecer em mim eu corto. Né? Todo aquele que permanece, Jesus poda aquele ramo, que somos todos nós, os discípulos de Jesus, para que produza mais frutos. Né? Ele disse: "Eu sou a videira." Né? Na Bíblia Sagrada, Jesus é o personagem principal de todos os livros da Bíblia. Né? Eu não tenho como citar Jesus como personagem principal de todos os livros. São 66 livros, não me vem à memória em cada livro qual é a postura dele em cada livro, mas eu lembro de alguns. Por exemplo, Jesus é o personagem principal de Gênesis e Apocalipse. No livro de Gênesis ele é o Criador, no livro de Êxodo ele é o Libertador, no livro de Levíticos ele é o sacrifício, no livro de Deuteronômio ele é a lei, no livro de promessa de Josué ele é a promessa, no livro de Juízes ele é o legislador. Né?
No livro de Reis, ele é o próprio rei de Israel. No livro dos Salmos, ele é a poesia. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria. No livro de Cantares, ele é a rosa de Saron. No livro de Mateus, ele é o rei. No livro de Marcos, ele tem a postura de servo. No livro de Lucas, ele é médico. No livro de João, ele é o verbo, como já falamos. E por aí vai. No livro de Apocalipse, ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Jesus é tudo nas Escrituras Sagradas. Paulo, em Gálatas 4:4, disse: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher segundo a lei. Quem é Jesus para Paulo? Filho de Deus, o descendente da mulher, se referindo a Gênesis 3:15. Jesus é o personagem de todas as Escrituras. Jesus é Deus para nós, né? Pedro pregando diante do Sinédrio, não há outro nome em cima nos céus ou embaixo que não devemos louvar nem abdicar dele, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos nós. Pedro tinha essa postura firme. Cristo é Deus para todos nós. Jesus, uma vez pregando, disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Como é que eu devo conhecer Jesus na íntegra? Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Jesus é Deus para nós. Jesus é o mesmo Pai, o mesmo Espírito Santo. Ele não se separa, é um dos elementos da Trindade. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Quem é Jesus para você, meu amado irmão? Se ainda não se identificou com ele, entregue o seu coração a ele, porque ele é o mesmo Cristo que foi à cruz do Calvário morrer para nos proporcionar salvação pela obra expiatória e vicária no Calvário. O derramamento de sangue dele foi o preço, o pagamento pelas nossas vidas para nos proporcionar vida eterna. Jesus é Deus para nós. Que o Deus Criador de todas as coisas te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até quarta-feira, se Deus nos permitir.